Mudanças no benefício de prestação continuada movimenta debate sobre reforma da Previdência em comissão da Câmara. Ensino médio, o que fazer para melhorar? Especialistas e parlamentares discutem. E é sancionada a proposta que o Congresso estudou e aprovou para prevenir os casos de suicídio que estão crescendo no Brasil. O presidente da Câmara e ministro da Economia tiveram uma nova reunião neste início de semana. Eu trouxe hoje aqui o presidente da Comissão Especial, o relator, para apresentá-los formalmente ao ministro Paulo Guedes, para a gente começar a discutir a forma como a matéria vai tramitar na casa. E combinei agora com o presidente Bolsonaro, nós vamos todos ao presidente para que a gente possa fazer esse debate junto com ele para mostrar que a Câmara e o governo trabalharão de forma conjunta, harmônica, respeitando a independência entre os poderes, mas de forma majoritária a Câmara entende que essa matéria é fundamental, que ela tem um bom debate, um bom relatório depois e que ela vá a voto. Na Câmara o meu trabalho é que a gente consiga terminar essa matéria no primeiro semestre. É o meu trabalho, se a gente vai conseguir ou não depende só da nossa vontade. A audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência debateu os impactos da reforma da Previdência nos direitos dessa parcela da população. O principal ponto do debate foram as mudanças no benefício de prestação continuada. Há 15 anos, Ana Paula sofreu um acidente quando dava aula de educação física e ficou paraplégica. Agora, ela está preocupada com as alterações nos benefícios das pessoas com deficiência propostas na reforma da Previdência em tramitação na Câmara. Ana Paula participou de audiência pública que debateu a PEC da reforma na Comissão de Pessoas com Deficiência. E quando perguntava sobre as possíveis consequências das mudanças no BPC, Ana Paula se emocionou e fez um alerta. São tantas as questões que a gente realmente fica com a angústia em relação ao nosso futuro. Então está tirando o sono essa PEC mesmo, e não é só minha, não é só de poucos, é de alguns milhões de pessoas. Se a PEC for aprovada, eu não tenho nenhuma expectativa de me aposentar. O benefício de prestação continuada, o BPC, é o maior programa assistencial do país. Paga um salário mínimo por mês a 2 grupos: pessoas com deficiência e pessoas com mais de 65 anos que comprovem não ter meios de garantir a própria subsistência. Atualmente, o critério que define essa condição é a renda. Cada integrante da família não pode receber acima de 1/4 do salário mínimo. A chamada PEC 06 vai incluir mais um item, o patrimônio familiar, que não pode ser superior a R$ 98 mil. Nós temos vários pontos, que o BPC não mude suas regras e que a aposentadoria especial ela continue com a regra como está. Pela regra atual é assim: os idosos muito pobres recebem um salário mínimo a partir dos 65 anos de idade através do benefício de prestação continuada. A PEC da Previdência determina a antecipação do benefício, que começaria a ser pago a partir dos 60 anos, mas o valor seria reduzido para R$ 400. O salário mínimo viria a partir dos 70 anos. E a idade vai aumentando quando a expectativa de vida subir. São requisitos que vieram dificultar ainda mais o acesso a um benefício assistencial. Essas pessoas vão estar à margem de uma vida minimamente digna. Sair do salário mínimo, que já é difícil, a manutenção, o sustento, imagine para a metade do salário mínimo, para R$ 400. Números do IBGE indicam que 22% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência. A pessoa trabalhou a vida inteira para oferir ao final da vida condições para descansar e para gozar a vida na sua aposentadoria. E como está, com todos os recortes novos trazidos, essa pessoa certamente não terá dignidade para viver uma velhice tranquila. Uma
Uma reforma da Previdência mexe com a vida de todo o trabalhador, mas ela tem efeitos diferentes na vida daquele que está entrando no mercado de trabalho e daquele que está quase se aposentando. É pensando nessas diferenças que existem também diferentes regras de transição. Esse primeiro conjunto é para quem completou ou vai completar o tempo de contribuição, 30 anos para as mulheres e 35 para os homens. O primeiro caminho é cumprir também uma idade mínima. Ela começa em 61 e 56 anos e sobe até chegar aos 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. A segunda opção é a dos pontos. O trabalhador terá que somar idade e tempo de contribuição e atingir um mínimo. Esse número também sobe. No final, mulheres vão precisar de 100 pontos, os homens de 105. A terceira opção serve apenas para quem já está muito perto de se aposentar. Eles terão que pagar um pedágio de 50% sobre o tempo que falta. Existe ainda uma quarta opção, que é ter ao mesmo tempo uma idade mínima e um tempo mínimo de contribuição. Hoje, a idade mínima é de 65 anos no caso dos homens e de 60 anos para o caso das mulheres. Para elas, essa idade, a ideia é que aumente para 62. O tempo mínimo de contribuição, que hoje é de 15 anos, também subiria para 20. A regra de transição, ela tem que existir. Se vai ser para os que já estão no sistema e já estão há mais de 20 anos, ou para os que, além disso, têm a idade de 50 anos, para poder ter o gatilho de a cada ano 1%, ou a cada 3 anos ou 2 anos 1%, isso será discutido. Quem está no próximo ano para se aposentar, falta 6 meses, como é que ele vai entrar numa nova regra? Esse tem que ser respeitado, na minha opinião. Nós teremos que ter, nos últimos 2 anos, uma regra específica para essas pessoas, que elas possam continuar no regime atual se aposentar, fazer uma regra de transição de 12 a 14, a 15 anos nas igrejas que estão, e você endurecer mais para quem entrou recentemente no mercado de trabalho. O que não pode é o governo, a esse pretexto, criar dificuldades tais e tamanha que ele se aproprie do salário dos trabalhadores na hora dessa transição. Porque tem uma transição que está em vigor e da reforma anterior. Agora já tem uma outra transição. Nós vamos ter a transição da transição da transição. O Congresso existe exatamente para resolver esse tipo de conflito, com um debate público e com um resultado construído pelo voto da maioria. A Comissão de Educação da Câmara discutiu dados e exemplos práticos de como conseguir um ensino médio de qualidade. Gestores dos estados que melhoraram seus resultados e especialistas participaram do seminário. No tempo integral é bastante vistoso, principalmente em matemática, o quanto o tempo integral consegue promover de uma aprendizagem dos estudantes em relação a como eles entram no ensino médio. Em 2007, modelos como esse ajudaram a gente a sair do 26º lugar do Brasil. Nossa taxa de abandono escolar era 24% no ensino médio. Desde 2013, a gente tem a menor taxa de abandono escolar no ensino médio do Brasil. Todos concordam que a escola em tempo integral é a chave. O que nós chamamos de escola de tempo integral no Brasil, ou seja, uma escola que tem, no mínimo, uma carga horária de 7 horas, o mundo desenvolvido chama de escola. Porque nesses países que têm alto desempenho, as escolas são necessariamente com esse mínimo de carga horária. Mas só mais horas na escola não bastam. É preciso estrutura, currículo e professores capacitados. Um dos elementos que permite que as escolas de tempo integral tenham resultados tão positivos tem a ver com o fato de que você faz com que os professores, em geral, nessas escolas, tenham só aquela escola para dar aula, tenham só um emprego, que ele passa o dia inteiro na escola. Isso dá a ele melhor conhecimento sobre os alunos, maior interação com a comunidade escolar. Os professores, eles se importam com você, ele mostra o caminho, apoia você. A escola de tempo integral, ela mostra muitos objetivos para você, dá oportunidade. Todos os estados aderiram ao Programa de Incentivo ao Ensino Médio em Tempo Integral, lançado em 2016. O governo federal vai reavaliar os investimentos. Os recursos, de alguma forma, já chegaram nos locais. Nós temos 800 milhões na conta dos estados para ser usado para a implantação do ensino médio integral. Eu pergunto o seguinte, onde nós temos uma correlação efetiva de recursos e resultados?
nós estamos levantando isso. Deputados destacaram a necessidade de destinar recursos para apoiar o tempo integral. A meta ser do PNE, o que ela pregou? Diz que 50% das escolas e 25% dos alunos deveriam estar em tempo integral até o fim do plano, que é 2024. E nós estamos aí com 16%, 17%, bem longe dessa meta. Isso exige recursos, exige financiamento, né? Acho que fica o recado aqui para nós, deputados, junto com nossos colegas senadores, que a gente possa dar uma resposta para os estados e municípios do Brasil, de fazer com que eles tenham, o cobertor sempre vai ser curto, mas que pelo menos eles tenham um cobertor um pouco maior para poder tomar decisões que vão melhorar a qualidade do ensino no Brasil. O instrumento de trabalho hoje é o debate do novo Fundeb. Esse debate do Fundeb é o novo Pacto Federativo da Educação. É essa divisão de recursos entre os entes federativos. O Fundo da Educação Básica e Valorização dos Professores precisa ser renovado a partir do ano que vem. Foram reinstaladas aqui na Câmara 2 frentes parlamentares que tratam de trânsito, como explica o autor do pedido de relançamento das frentes, deputado Hugo Leal. Hoje nós fizemos um duplo lançamento aqui, que é a Frente Parlamentar do Trânsito Seguro e em defesa da Polícia Rodoviária Federal. São duas frentes que se combinam na sua atuação, porque o mistério principal da Polícia Rodoviária Federal é entregar para a sociedade um trânsito seguro. Redução de acidentes, redução do número de mortes, redução do número de feridos. Esse é o principal objetivo nosso aqui, salvar vidas, preservar as pessoas, preservar o pedestre, o ciclista, o motociclista. Então, o papel fundamental hoje nosso é esse. O presidente da Federação dos Policiais Rodoviários Federais critica o tratamento que a reforma da Previdência elaborada pelo governo dispensa à categoria. Pontos críticos da reforma da Previdência são vários, mas eu poderia destacar não ter diferenciação para quem tem atividade de risco, para quem tem a questão de pensão por morte por causa dos policiais, não tem integralidade e paridade e a questão da idade. E o mais grave para nós é que o governo trata de forma diferente os policiais militares e as Forças Armadas dos demais policiais. O relançamento das frentes parlamentares no mesmo dia expressa a importância que o tema tem dentro da Casa Legislativa do país. E para nós a importância de ter o apoio nas ações e nas soluções que temos, em especial para a questão de segurança viária, para o trânsito, que depende, muitas vezes, de soluções legislativas que passam nessa casa. O número de suicídios no Brasil vem crescendo nos últimos anos. Para dar uma resposta ao problema, o Congresso Nacional aprovou e o presidente sancionou, nesta segunda-feira, a lei que cria a Política Nacional de Prevenção à Automutilação e ao Suicídio. A taxa de suicídios vem diminuindo no mundo. O Brasil está na contramão desta tendência. Aqui o número tem crescido. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o suicídio já é a 4ª maior causa de mortes entre pessoas de 15 a 29 anos no Brasil. Recentemente, na Universidade de Brasília, uma série de casos aconteceu entre alunos. A psicóloga Elisa Reifschneider, que já fazia parte do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos da UNB, ajudou a criar o grupo Entre Linhas. Nós recebemos demandas dos departamentos e, a partir delas, nós traçamos um plano de promoção de saúde mental e prevenção ao suicídio, no departamento que está voltado mais para a prevenção, ou nos departamentos que já tiveram suicídios, a gente faz, em primeiro lugar, uma abordagem para lidar com o luto, lidar com essa perda, se adaptar a essa situação e depois entra na prevenção. Uma nova lei aprovada pelo Congresso visa dar respostas ao problema e um de seus possíveis sinais. Ela cria a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Os estabelecimentos de ensino terão um papel fundamental na hora de colocar essa lei em prática. Caberá a eles informar seus profissionais o que fazer quando encontrarem alunos que pareçam estar em sofrimento psicológico. A lei também prevê a garantia de acesso a um tratamento psicossocial para as pessoas em sofrimento psíquico, em especial as que têm histórico de ideias suicidas, automutilações e tentativas de suicídio. Uma abordagem adequada e assistência psicossocial para os familiares e as pessoas próximas às vítimas. A sensibilização da população sobre a existência de prevenção
contra a automutilação. A criação de um serviço telefônico para o atendimento gratuito e sigiloso das pessoas que estão passando por sofrimento psíquico. E a obrigatoriedade de os serviços de saúde pública e privada informarem as autoridades das áreas de saúde e segurança sobre os casos suspeitos ou confirmados de automutilação. O autor do projeto, Osmar Terra, atual ministro da Cidadania, reforça a importância da notificação. Até para se poder mapear e localizar onde se tem que intervir com mais força, né, para poder resgatar esses jovens, não deixar que aconteça, que evolua para o suicídio, até para medir e fazer campanhas de esclarecimento da sociedade sobre isso. O texto aprovado foi um substitutivo apresentado pelo relator, deputado Eduardo Barbosa. Nós vamos focar num assunto que ainda, de fato, não foi assumido pela sociedade nem pelas autoridades, apesar de nós presenciarmos no dia a dia um número crescente de automutilação. Jovens que se cortam, que se agridem fisicamente e às vezes é tratado pela família como uma questão de jovem, de juventude, como uma questão menor. A psicóloga da UNB alerta que a automutilação não está ligada necessariamente ao suicídio. Na maioria das vezes, ela já serve como válvula de escape para o sofrimento psíquico da pessoa. A especialista concorda com a necessidade de se obter dados sobre esses casos, mas questiona a obrigatoriedade da notificação. Se eu sei que, ao falar sobre suicídio, eu vou ter isso notificado compulsoriamente, a depender da forma como essa notificação se dá, eu posso não passar mais a falar disso, não querer falar disso justamente para a pessoa que poderia me ajudar. Me parece que é muito mais uma questão de educação dos profissionais para que eles falem a respeito dos casos e possam notificar, do que ter regras muito fechadas e punitivas caso aquela notificação não seja feita de uma forma específica, dentro de um tempo específico. Ao sancionar a lei, o presidente da República vetou justamente o trecho que previa punições semelhantes às do Código Sanitário para quem não fizesse a notificação. Na opinião do deputado Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde, o efeito da nova lei será positivo. Tudo que a gente puder fazer para identificar precocemente, acho que tem um ganho importante em relação a isso, e o projeto contribui para que saúde e educação tenham um papel mais ativo nessa prevenção. Atualmente, se você ou alguém próximo a você está precisando de ajuda, pode ligar para o CVV, Centro de Valorização da Vida. O número é 188 e a ligação é gratuita, tanto do telefone fixo quanto do celular. O deputado Fábio Choquete, do PSL de Santa Catarina, é o novo secretário de Comunicação da Câmara dos Deputados. Ele pretende ampliar a visibilidade do trabalho parlamentar. A Secretaria de Comunicação Social da Câmara tem como objetivo divulgar as atividades da Câmara dos Deputados. Para isso, existe a TV Câmara, a Rádio Câmara, o jornal impresso e o site de notícias. O deputado Fábio Choquete, novo titular da SECOM, fala sobre as prioridades para o cargo. É levar ainda mais o dia a dia do parlamentar aqui na casa para o brasileiro. Mostrar para o brasileiro, mostrar para o eleitor que deu o seu voto de confiança nos 513 deputados federais aqui, o que o seu deputado está fazendo. Mostrar o dia a dia, plenário, mostrar as comissões, dar mais dinamismo para a Secretaria de Comunicação. Acima de tudo, que o eleitor tenha vontade de assistir, que a população tenha vontade de ver e se interesse. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!